Salve, aqui é o Hino, tá começando mais um Elemento Vibrante. Nesse podcast a gente fala sobre autoconhecimento e música. Esse é o nosso terceiro episódio, a gente vai falar sobre o Reiki. Para isso eu chamei meu co-host de sempre, o Renato Sheik. Alô! E hoje a gente tem dois convidados muito especiais. A gente tá com o Ivo Júnior. E aí, pessoal? E a Natália Rocha. Olá! Bom, pessoal, continuamos no nosso canal para comunicação. Nosso e-mail elementovibrante@gmail.com. Mandem suas sugestões, críticas, temas, qualquer assunto que vocês quiserem, pode mandar lá que a gente responde e vai ficar muito feliz em ver um contato. Além disso, queremos dizer que nesse tempo de quarentena agora, a gravação está sendo feita via internet aqui, cada um na sua casa. Então, talvez tenhamos alguns problemas aí de ruído, por conta do sinal também, mas isso vai passar e a gente vai tentar fazer nosso melhor aqui para fazer melhorar a cada episódio. E é isso. Bom, vamos começar a nossa conversa. Queria que cada um falasse sobre a experiência que tem com o Reiki para todo mundo se situar na conversa. Ivo, quer começar? Pode ser, sim. Então, o que eu posso dizer assim é que esse tipo de coisa, ou qualquer tipo de terapia, na verdade, nunca vem à toa. É como se fosse um chamado. Você tem já uma bagagem disso. Algo que você já fez num passado distante, se é que vocês me entendem, que você já trabalhou com cura, que você já trabalhou com isso e com aquilo. Na reencarnação você esquece tudo isso, volta do zero. Só que você não deixa de ser um curador. Então, no momento da sua vida, o chamado volta de alguma forma, fica na sua mente e você uma hora fica te perturbando, uma hora você vai atrás. O legal é que desde moleque, assim, é até engraçado falar isso, mas quando era molequinho, criancinha, assim, as pessoas, os molequinhos, vamos brincar que eu tenho um poder na mão, não sei o que lá, a pessoa, aí o molequinho, meu raio vai destruir não sei o que, não sei o que lá. E na minha mente sempre eu tive a sensação que a minha mão podia curar. É muito louco isso, mas de molequinho, sei lá, 5, 6 anos, que eu podia apontar a mão para alguém e ajudar alguém. Mas é uma viagem, né? Porque alguma coisa estava despertando dentro de mim, mas de moleque eu não sabia o que era aquilo, óbvio que eu não sabia. E durante o tempo, foi acontecendo, eu fui me interessando pelos assuntos. E uma vez eu precisei fazer, isso já com uns 15 anos, eu precisei fazer uma cirurgia espiritual, um problema que eu tinha. Aí eu fui num lugar, aqui, no Jabaquara, e eles começaram a me tratar com cristal, e tinha uns médios e tal. E no final de tudo, os médios falaram pra mim que eu precisava fazer alguma coisa com as minhas mãos. Um trabalho manual, sei lá o quê. Porque eu tinha muita energia na mão e eu precisava solver aquilo, usar aquilo de alguma forma. Então isso foi uma segunda coisa que ficou na minha mente. E com o tempo, fui crescendo e tal. Eu, como não tenho religião, sou teísta, mas não tenho religião. Entre Mahikari, Reiki, Jorei e outras terapias de imposição de mãos, eu escolhi o Reiki por não ter ligação com nenhuma religião. Assim como Mahikari, tem Mahikari, Jorei, com os messiânicos, né? Então eu fui atrás do Reiki. Então eu comecei, fiz o primeiro nível e eu comecei a testar em mim. E os resultados foram bem surpreendentes, assim, comecei a me apaixonar. Eu falei, não é possível que esse negócio funcione. Tipo, às vezes tem umas dores no pé, quando eu ando muito. E às vezes eu chegava em casa e aplicava nos meus pés e a dor parava, desinchava o pé e tal. Então eu comecei a notar que aquilo funcionava. E a partir daí eu fui fazendo, tive várias experiências que eu posso contar depois, não vou ficar só eu falando aqui. De coisas que aconteceram comigo em relação ao Reiki. E eu tinha depois a mania, né, de aplicar em planta, aplicava em animal, aplicava em barata, aplicava em... Eu adoro animal, cara. Eu aplicava em abelha, aplicava em pomba, aplicava em formiga. Eu comecei a deslumbrar com o negócio e fui pra cima e vi que funcionava. Eu fiz o nível 2, hoje eu sou nível 3 e já preparado para fazer o mestrado esse ano ainda. Resumindo essa história, mas depois eu posso contar umas experiências estranhas que eu tive em cada momento, senão eu vou ficar só eu uma hora falando. A história é isso, e resumindo, não é só curiosidade. Eu não tô falando de mim, tô falando de todo mundo.
É um chamado, é uma coisa que você já fazia há mais de 500, há mais de 1000 anos atrás. Você está seguindo a sua missão de curador e aquele chamado vem e você volta. Na verdade, você não aprende, você relembra, começa a relembrar os seus dotes, suas coisas e volta para o caminho de curador, né? Para todo mundo não é só uma curiosidade, são chamados. E tem gente que atende o chamado e tem gente como, por exemplo, você vai fazer um curso de Reiki, nível 1 tem 30 pessoas na sala, nível 2 tem 10, nível 3 tem 5, mestrado tem 1. Então as pessoas vão ficando pelo caminho. Então, na próxima encarnação, numa próxima vez ele vai de novo receber o chamado, vai ficar mais forte. Então você atende o chamado ou não, dependendo de você. Mas que você está relembrando e você já é de uma egrégora de cura, você já pertence. Os mestres só estão esperando você acordar. Eu acho que isso é um resumo e uma coisa que eu quis dizer. Beleza? Beleza. Legal. Ficou bom. Vamos pra Nath? Vamos lá. A minha experiência com Reiki, ela começou logo após um processo que eu passei com uma questão de saúde no passado. No ano de 2010, eu tive algumas questões de saúde para resolver e essas questões elas não apareciam em exames clínicos. E eu já praticava algumas questões aí de magia, sempre trabalhei com magia cerimonial, trabalhei com bruxaria minha vida inteira. Minhas primeiras iniciações foram com 14 anos de idade e daí para frente eu passei pelo candomblé, umbanda, entre outras religiões. E nesse processo de cura pessoal que eu encontrei um espaço na Zona Norte que fazia a formação de Reiki. E o meu mestre de magia, ele, antes de falecer, ele fazia aplicações de Reiki em mim. E eu sentia diferença na temperatura das mãos e achava interessante, só que antigamente era nesse tempo, assim, há 15, 20 anos atrás, eu tô com 34 anos, o Reiki era uma coisa superfaturada, sabe? Era uma técnica, uma terapia para fazer formação de Reiki, custava caro e eu não conseguia na época. E aí os anos passaram, nesse processo de cura, eu fui em busca desse espaço e recebi uma aplicação de Reiki e abri, por coincidência ou não, e abri uma turma para o primeiro nível, né, o nível 1. E aí eu fiz e senti bastante diferença. No meu processo de iniciação tive algumas visões, algumas questões importantes que surgiram. O Ivo falou dessa questão, né, desse despertar, desse chamado que a gente recebe. De fato, eu acredito que cada um de nós tem um chamado pessoal, especial, alguns com os oráculos, outros com o poder das ervas, outros com a cura através das mãos. E eu recebi esse chamado. Eu já fazia isso quando pequena também, mas eu não sabia que se chamava Reiki. É imposição de mãos, né? Uma técnica tão antiga quanto a própria terra, né? E aí foi assim que eu conheci. E fui me encantando, e aí fui fazendo as formações. Eu não demorei muito tempo para fazer. Antigamente levava mais tempo, né, para finalizar as formações de Reiki. Hoje é muito mais rápido. Mas eu levei em média um ano e meio para fazer as 3 formações principais e o mestrado do Reiki. E aí, quando eu recebi o mestrado, eu entendi também um chamado que eu tinha para fazer essa questão de ensinar, né, e de abrir os portais para as pessoas também ampliarem esse poder de cura que todos nós temos, né? É uma coisa inerente do ser humano, poder de cura que brota através das mãos, que a gente só se torna um canal, né? Abre o canal para poder liberar essa energia para o mundo. Então é isso, acho que foi nesse processo aí que eu me apaixonei pelo Reiki. Muito Legal bom. demais. O Sheik, quer falar um pouco da sua? Bom, eu conheci o Reiki. Primeiramente, minha mãe fez um curso, não lembro até se ela era 1 ou 2, acho que ela já era nível 2. E aí eu fazia aulas de bateria com o Ivo, que não tem tanta ligação com o tema que a gente está abordando hoje, mas a gente estudava. E aí o Ivo começou a começou a trabalhar com Reiki e tal, e aí a gente sempre conversou de um monte de coisa durante as aulas ou fora das aulas, né? E aí nisso ele me falou do Reiki e ele começou a me falar um ponto que até que ele citou, que é a questão de não ter necessariamente ligação com uma religião nem nada. E como eu também nunca fui de nenhuma religião e tal, isso me atraiu bastante. E tudo que ele falava, assim, os resultados e a maneira de como o Reiki funcionava e tal, me interessou. Aí que eu fui conversar um pouco mais com a minha mãe para entender melhor e tal. E isso já faz
Ô, Ivo, quanto tempo faz que você começou mesmo? Reiki? É. Há uns 4 anos, eu acho. Então deve fazer por aí também, que aí eu fui conversar com a minha mãe, mas eu fui começar os estudos mesmo esse ano, e já tava com vontade desde o ano passado, mas aí esse ano que eu fui fazer o curso, fiz com a Natália, que estamos falando aqui também, e aí por enquanto tô no nível 1, mas também tô a fim de seguir pra frente, porque do tempo que eu venho aplicando e tal, por enquanto só em mim mesmo, né? Mas tô gostando e eu sinto os efeitos e tal, e quero levar pra frente. Então basicamente é isso. Você tá praticando, né? Aplicando em você mesmo, né? Tô assim, eu fiz os 21 dias e aí não parei mais não. Eu, pelo menos assim, todo dia eu tento aplicar pelo menos uma vez. Aí quando eu não aplico num dia, eu já vou no dia seguinte já. É legal, Boa, porque boa. tipo, se você não tiver ninguém pra aplicar, você aplica na água, aplica na comida, aplica na formiga que tá na parede. Todo dia tem pra onde aplicar. Sim. No próprio ambiente, né? Sim, É legal. lógico. Próprio ambiente, exatamente. Quando eu limpo a casa aqui, eu vou varrendo os cômodos e vou colocando chokurei em todos os cômodos. É isso mesmo. Legal. Eu vou falar rapidinho da minha história, que também é bem breve. Eu acho que eu comecei o reiki há uns 2 anos, talvez. E eu descobri o reiki, na verdade, durante uma sessão de mesa radiônica. Não sei se já ouviram falar que tem um pêndulo. E ele indicou que eu tinha cura pelas mãos. Então aí eu fiquei meio em choque, assim, eu não sabia disso, não tinha nenhum conhecimento antes. Aí, em outra sessão que eu fui em um encontro de Umbanda, me falaram também que eu tinha esse poder de cura pelas mãos. Não sei Histórias se parecidas, né? pode chamar de poder, mas essa habilidade. E aí eu fiquei bem interessado e logo que eu fiquei interessado teve esse chamado que vocês falaram, que vários amigos meus começaram a falar sobre isso, sobre o reiki, do nada assim. Aí eu sabia que era pra mim, aí eu fui procurar pelo curso, descobri que uma pessoa muito próxima de mim, meu padrinho, tinha feito também, aí ele já veio me indicar um curso e já rolou. Na semana seguinte eu já fui fazer, foi um negócio bem rápido. E aí eu fiz o nível 1 e nível 2. Eu tô parado há um tempo, sinceramente. Essa semana eu peguei pra fazer porque a gente ia fazer o podcast e tal, e fazia muito tempo que eu não fazia, porque eu tava priorizando alguns lances de terapia de som. Mas eu acho que eu vou voltar porque eu tinha essa crença assim de que você tem que ficar muito tempo aplicando o reiki, mas na verdade não, né? É justamente algo que eu queria falar hoje. Se vocês tá como último tópico, mas eu vou passar pro primeiro. Então, o que vocês acham sobre a questão de aplicação de reiki quando você tem pouco tempo? Como deve ser feito isso? Se vocês fazem quando vocês têm pouco tempo, ou vocês preferem deixar para um período que vocês estejam mais livres? Como que funciona? Então, falando por mim, tem uma frase do Johnny DeCarli, né? Que é um dos reikianos mais famosos do Brasil e com uns cursos caríssimos, né? Que ele diz assim, que um pouco reiki é melhor que nada. Então isso já traduz, entendeu? Se você não precisa ficar 1 hora aplicando reiki. Eu tenho um gato, quando eu ponho água pra ele, quando eu ponho comida, eu faço um chokurei, aplico 1 minuto de reiki, 30 segundos de reiki na água dele. O reiki é pra ser vivido nos momentos que você tá no barato, entendeu? Não é que você tem que parar e ficar 3 horas aplicando reiki como se fosse um anjo. Ninguém é puro. Você tem momentos dessa sincronia. E você aplica nos momentos que você tem de tempo mesmo. Eu tento aplicar uns 20, sei lá, não sei, geralmente dá uns 20 minutos, porque eu sinto que mais que isso eu começo a viajar nos pensamentos e já não tô focando direito no que eu tô fazendo. Mas você tá falando de auto-aplicação, né? Isso, mas aí no dia a dia eu tento também fazer que nem você falou, tipo, tô lá, sei lá, vou almoçar e conforme você vai lembrando de aplicar um chokurei, fazer alguma coisa, vai virando um hábito, né? Sim. Nos animais é muito legal. Eu tenho um olhar com relação a essa questão do tempo, né? Existe uma questão técnica, né, dentro da técnica de aplicação do reiki, que fala que você tem a possibilidade de fazer aplicações cada vez mais curtas conforme a evolução do nível em que você está. Exatamente. Na época em que eu fiz, né, a minha formação,
as minhas formações, então o nível 1, por exemplo, a aplicação levava 40 minutos, né? Aplicação completa no próprio corpo. Conforme vai passando para o nível 2, esse tempo cai para 20 minutos. No nível 3, parece que ele cai para 5 minutos. E no mestrado, em 1 minuto, você consegue fazer uma aplicação de reiki. Essa é a parte técnica, né? Mas pessoalmente, eu acredito, essa frase inclusive é do mestre Usui, essa da questão do pouco reiki é melhor que nenhum reiki. Então, se você tem um processo aí, por exemplo, vai sair para trabalhar de manhã, despertou para ir para a faculdade, enfim, você tem aquele período no chuveiro que você está tomando o seu banho. Se você despertar, o chokurei, que depois acho que a gente vai falar sobre isso melhor, o chokurei ele é como se fosse um interruptor de luz, sabe? Então, quando você conecta ali naquela energia, na simbologia do reiki, você acessa imediatamente essa força. E se você acessa essa força imediatamente, no tempo em que você leva, por exemplo, lavando os cabelos no chuveiro e você aplica o chokurei e manda essa força para o seu corpo, isso é bom. No tempo que você tem, como falou para o gatinho, né? Vai pôr água para o gatinho, aplica o reiki. Então, eu já fiz reiki andando na rua. Apoiei a mão no meu coração, quem vê, quem passa, né, não tá percebendo, e eu ali conectada com a energia reiki, que ela independe de tempo, espaço, sabe? Então eu acredito nisso, que todo mundo pode. O ideal mesmo, por conta das iniciações, é você ir despertando essa força, porque quanto mais dela, mais o seu corpo vai se transformando. Inclusive tem esse período de 21 dias que se indica, porque há uma transformação física real. Muda a fisiologia do corpo. Isso já existem estudos falando a respeito disso. Comportamento das células na presença da energia reiki. Então, quanto mais você aplica, mais você recebe. É como uma dosagem de um medicamento, sabe? Quanto mais eu aplico, mais essa força vai vibrar. E por mais tempo ela vai continuar vibrando. Mas não é porque eu apliquei 40 minutos, 20 minutos ou 1 minuto, que é o tempo que eu tenho disponível para me concentrar naquela fonte de cura, a cura vem independentemente. A questão é só também esse cuidado, essa dedicação com a gente. Quanto tempo a gente passa fazendo tanta bobagem e às vezes, né, 1 minuto 5 minutos de reiki é pesado. Então, começar até a mudar nossa forma de olhar, né, o autocuidado. Massa. Total. A gente podia começar falando primeiro, para introduzir o que é reiki para vocês, da onde veio, como surgiu, mais para introduzir quem nunca ouviu nada sobre. Posso falar, se vocês quiserem. Pode ser, então. Acredito que vocês vão fazer depois a questão do tibetano, o Usui, o Karuna, né? Eu vou falar sobre o sistema Usui, que todos os outros eles acabam derivando do mestre Mikao Usui. Então, ele teve surgimento no Japão, com o mestre Usui, numa peregrinação que ele fez, Monte Kurama, se eu não me engano. E nessa peregrinação que ele fez, ele subiu para poder se encontrar, né? Buscar cura, buscar saúde. E lá no alto dessa montanha, ele faz jejum, vai subindo e vai conversando com a força universal. E ele acaba se deparando no meio do processo dele com esses símbolos, que hoje a gente conhece como símbolos de ativação da energia reiki. E aí ele decide testar, né? No momento que ele está descendo desse monte, ele decide testar, pede sinais, né? De que essa energia a qual ele recebeu reativou, né? Ele acaba utilizando nessa descida, encontra uma pessoa que está com o dente machucado e aplica reiki, melhora essa energia que ele recebeu, que ele chamou de reiki. Depois, daqui a pouco eu vou falar sobre o que é reiki, né? E aí ele vai descendo e vai tendo alguns despertares, assim, percebe que uma pessoa se corta e ele coloca a mão em posição de mãos com o símbolo e o sangramento estanca. E nesse processo, ele vai desenvolvendo, né? Depois que isso passa, ele vai desenvolvendo o sistema de aplicação desse mestre. Então, hoje, se você for pesquisar a respeito da escola do mestre Mikao Usui, existem, centenas de posições que ele aplica para tratar determinados problemas e doenças. E o reiki, ele foi
ampliando, né, ao longo do tempo em que ele voltou para nós, porque é uma energia universal. Reiki é energia vital universal, né? Energia de cura. Então ela está disponível para todos nós o tempo todo. A questão é só que esse mestre recebeu esse chamado e recebeu essa intuição, eu diria, né, essas visões que ele teve para poder despertar com mais rapidez e ativar como um botão de cura. Você falou, Nath, sobre o mestre Uzui, que ele descobriu com esse chamado e que a energia está disponível para todo mundo, mas para isso a gente precisa ter um processo de iniciação, né, do próprio curso do Reiki. Não sei se pode chamar curso. Sim. Mas por que precisa disso para a gente ativar nosso canal energético? Esse mestre acreditava, como eu falei, né, esse botão de ativação dessa força. A força da energia Reiki, ela permeia tudo que é vivo. Ela tá nas plantas, ela tá nas partículas de oxigênio do ar, ela tá na água, ela tá em tudo. Porque é essa energia que os orientais chamam de prana, né? Acho que alguém falou aí de fundo, eu escutei alguém falar sobre o prana. Que tá no oxigênio, né? Nesse ato de respirar que a gente tem. Então, o tempo todo, essa energia está passando por nós, assim. Meu marido até dá um exemplo engraçado com relação a mantra, né? A questão do mantra, a importância da gente mantrar, né? Quando você se machuca, a primeira coisa que você faz é colocar as mãos sobre o machucado e às vezes solta um ai, né? Questão do mantra, e o quanto isso alivia. Você bate o pé, por exemplo, na quina da cama. O ato, se você não coloca a mão, parece que aquela dor fica latejando. Quando você põe as suas mãos sobre aquela ferida, aquela topada, a dor, ela instantaneamente ela diminui, ela vai cessando. Então, todo ser humano é capaz e está apto a fazer a imposição de mãos. Nós temos canais de força bem no centro da palma da nossa mão e nas pontas dos nossos dedos. Essa energia, né, que alguns falam dos chakras, né, um outro processo, né, um outro estudo, nós liberamos o tempo todo energia por esses canais de força do corpo. Isso é mensurável hoje em dia, possível mensurar. Quando você coloca a sua imposição de mãos, você já está pegando a sua própria energia, seu potencial de cura e colocando ali, naquele machucado, né, naquele ferimento, naquela dor. O reiki, ele é ativado por símbolos. Isso dentro da magia, por exemplo, para você acessar alguns níveis de conhecimento e acessar alguns níveis de abertura mesmo de portal, você precisa da mão de um mestre para te guiar. Porque é como receber um símbolo é fazer com que essa energia seja ativada imediatamente. Então, para isso, de acordo com a tradição, a gente sabe que os japoneses são mestres na questão da tradição, né? Eles acabam passando isso. E dentro da tradição do Reiki Uzui, entre outras energias Reiki que são aplicadas hoje, há a necessidade da iniciação para a ativação do símbolo. Então, essa necessidade do mestre, ela é unicamente para que o mestre funciona como um porteiro que vai abrir uma porta para que você possa adentrar no ambiente. Então, o mestre ele vai te guiar por essa senda, vai entregar a vocês, dentro dessa tradição do reiki, você recebe os símbolos para que você possa ativá-los corretamente. E esse mestre vai ativar esses símbolos nos canais de força do seu corpo. Então, há uma necessidade de iniciar para passar por esse processo de abertura de portal, abertura dessa simbologia para você poder aplicar. Essa até foi há alguns anos, houve até uma questão de conflito, aí faz uns 7 anos, a última vez que eu vi essa discussão, falando sobre por que há necessidade de iniciação, né? É um respeito à tradição, tanto que quando você faz a sua iniciação do Reiki, você no mestrado recebe como um mapa, como se fosse uma árvore genealógica dos mestres que passaram essa energia reiki para você. Então é o mantenimento da tradição mesmo. E além desse mantenimento da tradição, a necessidade da abertura de portais e de ativação de energia. Entendi.
É porque eu tenho alguns amigos meus que nunca fizeram a iniciação e falam que fazem reiki, aí eu fico meio com essa dúvida, assim. Então, eu tenho uma experiência sobre isso que você acabou de falar, Bruno. Uma vez eu cheguei na casa da minha mãe, e minha mãe, acho que tava com dor nas costas e tal, e minha irmã tava fazendo massagem. Aí na hora que eu cheguei, ela falou assim, acabei de aplicar reiki na mãe. Aí eu falei pra ela assim, na verdade, você aplicou o ki e não o reiki. Porque até onde eu entendo essa parte que é meio realmente polêmica, mas até onde eu entendo é o seguinte, a iniciação faz com que você seja um canal que consiga transformar o rei em que a energia vital, a energia universal e a energia vital. É que nem ela disse, é perfeito esse lance de você se machucar e pôr a mão na hora. Porque tá no nosso subconsciente isso há bilhões de anos que a gente tem a poder na mão. Mas você tá aplicando o seu próprio ki, a tua própria energia vital naquele local. E vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é que se você ficar aplicando em 10 pessoas o seu próprio ki, você se esgota. Perfeito. Né? O reikiano, ele transmuta essa energia do rei para o ki. Então é como se a gente fosse um cano. A gente pega aquela energia, transmuta no coração, do coração para a palma das mãos, ou para qualquer lugar, né? Porque na verdade a gente fala que aplica na mão, a gente aplica de qualquer jeito. Eu já apliquei reiki com a língua no meu dedo. É sério. Eu tava carregando os negócios, eu tava só com uma mão livre e eu tinha batido meu dedo. Eu falei, e agora? Eu peguei, mordi meu dedo e apliquei reiki com a língua. E tipo, em 30 segundos parou de doer e desinchou o que eu tinha batido. Então a gente pensa, as pessoas que não têm mãos, pode aplicar reiki com o pé. Tem chakra em tudo quanto é lugar. Então, mão... Exatamente. A mão é porque é assim, né? Porque a gente é mais fácil de usar, né? Mas assim, eu expliquei pra minha irmã que ela tava aplicando o ki dela na mãe. Por isso, realmente melhora. É lógico, ela tá reenergizando aquela parte que tava com dor. Então, acho que pra mim, a iniciação faz com que você receba os símbolos no seu corpo etéreo, e aquilo faz com que você transmute o rei em ki. Aí você se torna um reikiano. Mas qualquer pessoa que aplicar, pôr as mãos em algum lugar que está doendo o seu de outra pessoa, vai ajudar muito. Mas você está aplicando o seu próprio ki. Perfeita a sua colocação. Inclusive, vou usar ela para os meus alunos quando eu precisar. A questão de você usar a sua própria energia, né? Essa questão de esgotar o seu ki. Porque, de fato, quando você doa, isso para qualquer trabalho espiritual, né? Para quem tem vivência aí com trabalhos espirituais, nós utilizamos muito energia ki. A gente entrega muito da nossa força. O reiki é uma fonte inesgotável de energia. Quando você recebe a iniciação, você recebe o interruptor de uma energia que é inesgotável. Ela não acaba nunca. Então você pode acessar ela quando você quiser, a hora que você quiser, sem tirar da sua força. Você só está colocando mais, né? Você só está sendo esse tubo, esse canal aí que o Ivo falou. E o legal também é que, além de ser inesgotável e tal, e ter acesso, você não tem contraindicação nem efeito colateral, né? Que nem muitos remédios, esse tipo de coisa. Não tem. Pelo que eu saiba, não. Na verdade, aconteceu comigo também, acredito que tenha acontecido com vocês. Não há contraindicação, porque já é uma força que passa por nós e nos permeia o tempo todo. Mas a força do reiki, ela provoca transformações físicas. Então, é possível você perceber alteração de temperatura. Essa é a primeira que a maioria dos alunos relatam. E eu passei por esse processo, meus pés e mãos sempre muito gelados, uma vida inteira. E depois, a energia reiki, gradativamente, não foi do dia para a noite. Minhas mãos e pés começaram a ficar sempre quentinhos. E aí, nesse processo, outras mudanças fisiológicas também acabaram acontecendo, né? Mudanças no humor, uma tranquilidade maior. Então, é bem assim. O que é engraçado, às vezes, tá aplicando nas pessoas, a coisa que é mais engraçada é que você tá aplicando, 10 minutos, a pessoa começa a roncar. Relaxa profundamente. Muita gente dorme na aplicação de reiki. Eu até tô acostumado, às vezes tô começando a aplicar, tô ali e tal, daqui a pouco só... tá sonhando, o bicho tá sonhando, deixa o bicho sonhar. E é normal isso acontecer.
Pode acontecer facilmente. Uma coisa que eu queria discutir também em relação à energia reiki, principalmente com a Natália, que tem mais experiência também, eu estava discutindo com o meu mestre sobre isso e ele notou isso também. Tem pessoas que você vai aplicar reiki e de alguma forma ela bloqueia o reiki. Então ela pode bloquear sem querer, por crenças. Às vezes a pessoa, não, eu quero que aplique tal, mas a pessoa tem um monte de crença, mas será que isso aí é magia? Será que é bruxaria? Não sei o que, aquela pessoa se fecha e o reiki não entra. E às vezes a pessoa, sei lá, por um motivo, vou fazer, mas eu não sei se eu tô no barato e tal. Então a pessoa consegue bloquear, como você consegue bloquear qualquer coisa que venha até você. Então às vezes por querer e por não querer, você pode bloquear que o reiki entre. O que você acha, Natália? Eu, com relação a essa questão de bloqueio dessa energia, eu aprendi assim, é assim que eu faço, é assim que ensino. A gente nunca aplica reiki em ninguém que não tenha aberto a porta para isso. Exatamente. Estar aberto a receber, entendeu? Então, sempre pergunto o nome, você aceita receber energia reiki? Porque se o coração, né, eu falo coração de uma forma muito passional, sabe? Mas se o coração não estiver aberto para receber essa força, de nada adianta você aplicar. É como, sabe, jogar água numa ferida e não passar sabonete para limpar, entendeu? Eu não tô deixando esse processo acontecer. Eu nunca passei por esse processo de sentir um bloqueio do outro. Pelo contrário, quem me procurou até hoje para receber reiki são pessoas que estavam de coração aberto. Então, eu sempre oferto, você quer receber? Se a pessoa diz que sim, eu faço. Se a pessoa diz que não, ok, né? Respeito ao livre-arbítrio, né? Não há como você fazer mal com a energia do reiki. E também não há como atingir alguém que não quer ser atingido por essa força. E isso também é válido para as lições aí de magia na nossa vida. Né? A magia, ela ensina isso. Se eu estiver vibrando, né, numa frequência mais elevada, eu não tenho por que temer uma frequência mais baixa, né? Eu não tenho por que temer algo que vem na minha direção. É a mesma coisa, se eu não estou aberto para receber, então eu não recebo. E tá tudo bem. Essa é mais uma polêmica também, porque assim, muitas pessoas assim, tem um time de quem aplica, mesmo para quem não pediu, e tem um time que aplica só para quem pediu. Eu tive experiências horríveis de aplicar em algumas pessoas que não pediram. Eu fui me meter na história da pessoa, com dó e tudo mais, e acabei aplicando e sofri consequências gravíssimas. Gravíssima, eu quero dizer assim, por exemplo, dos obsessores da pessoa vierem me atacar. É isso. Porque não foi vontade dela. Mas eu fiquei com tanto compaixão pelo que ela estava passando, no caso de câncer, dor e não sei o que lá e tal. Amigo meu, falei, eu vou mandar. E a pessoa cética que não curte isso, nem nada, mas eu mandei. E eu tomei uma surra dos obsessores dele, foi isso que aconteceu. Mas existe pessoas que falam, não, tô nem aí, se não quiser, eu quero aplicar, eu aplico e tal. Então existe duas escolas. Eu, depois que eu tomei essa surra, eu aprendi e eu só aplico em quem pediu. Até converso com a pessoa, explico. Aí a pessoa, não, eu quero sim. Aí eu pego e falo pra pessoa, então tá. Então no WhatsApp, o que for, me manda uma foto sua, seu nome completo e tal, só pra ver se a pessoa realmente quer, se ela vai lembrar mais tarde de fazer isso e tal. Aí de coração ela quer, aí eu mando. Mas eu não mando. Se a pessoa vê que uma pessoa não tá legal e tal, e não pediu reiki, ou é cética, não é materialista, não gosta de nada, eu mando uma oração só pra cercar a pessoa de coisas boas. Mas o reiki, quem não pediu, eu não envio mesmo. Legal. Eu lembro que você me contou essa história e me marcou bastante. Cara, eu tomei uma surra gigantesca, era chute na cara e tudo mais. E, por exemplo, um caso de alguém que tá, sei lá, tá desmaiado, ou então tá em coma, ou que ela não pode responder por ela mesma, assim, tem alguma forma? Então, tem muitas pessoas que dizem que falam com o mentor da pessoa, dizendo para abrir a pessoa, que você mandar uma energia para ela e tal, que o mentor da pessoa receba isso para enviar para ela. Mas mesmo assim, eu não prefiro não me meter, não. Mas é coisa minha, né? É coisa minha. Uhum. Existe uma corrente de pensamento que fala, né, com relação ao eu superior que todos nós, né, temos, e pedir autorização a esse eu superior. Um exemplo claro disso é quando a gente aplica reiki numa criança,
num bebê, por exemplo, né? E mesmo assim, há um pedido de autorização para que isso seja feito, sabe? E isso vai muito do nosso sentir. Aí penso também que é um pouco de bom senso da nossa parte. Uma questão é uma criança que não fala por ela mesma. Eu já fiz muito reiki, eu recebo muita criança, eu sou benzedeira, então eu recebo muita criança para tratar. A criança não tem como dizer que quer ou não quer. Sim. Mas se ela está passando por esse processo de dor, doença, e nós podemos, como curadores, aliviar a dor de um inocente, de alguém, quando eu digo inocente, é que não tem como falar por si, eu aplico. Agora, é muito diferente de eu fazer isso num adulto responsável por si mesmo, que está inteiro, que pode dizer sim ou não para mim. Né? Alguém que tá lá numa cama de hospital, tá deitadinho lá em coma. Eu tenho uma amiga íntima minha, que há pouco tempo ela fez uma aplicação de reiki numa pessoa que estava acamada e não falava, a pessoa estava em processo de coma e a pessoa voltou. São situações específicas. E é bom senso, né? Se a pessoa está acamada, não tem como responder, eu peço licença a esse eu superior e faço a aplicação. Não há como mandar uma energia negativa com reiki. Ele sempre vai ser benéfico, não importa da forma que eu mandar. Agora, se a pessoa responde por ela mesma, cabe a mim, como curadora, respeitar o livre-arbítrio do outro e perguntar, né? Abrir essa porta. Certo. Total. Isso foi o que eu aprendi também, que até a questão do ponto de aplicação, né? Que você pode aplicar muito mais perto de um chakra, só que a pessoa está precisando de energia em outro lugar. E essa energia do reiki inteligente, ela vai para o lugar que o chakra está pedindo para receber, né? É exatamente isso. É uma energia extremamente inteligente. E uma coisa que eu acho interessante sobre essa definição de curador, né? Que eu acredito que nem a gente falou, que a gente é um canal e nada mais que isso, né? Não é a gente que está curando. É justamente energia universal, o que está aí invisível para nós. E a gente só é esse canal, né? É o que eu acredito, pelo menos. O que vocês acham? Quando eu penso em curador, quando eu penso nessa palavra, eu penso nas pessoas e todas elas que se dispõem a ser, que seja um canal ou que seja a mão que vai levar uma energia de cura para alguém. Seja através de um benzimento, seja um chazinho, seja uma palavra. Toda pessoa que se dispõe a entregar um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia e um pouco porque sem as suas mãos, essa energia pode chegar para o outro, mas você sendo esse canal que leva essa energia até alguém já torna, essa é uma forma de pensar, torna você uma pessoa que é um curador, que se dispõe a se abrir e entregar um pouco da sua sabedoria, um pouco desse canal de energia que vai chegar até o outro, porque sem isso talvez essa força não chegasse para o outro, se não fosse o veículo, que é o curador. Isso, o curador é aquele que se dispõe, né? É o trabalho, né? Exato. Foi esse trabalho, exatamente. É o cara que escuta o chamado, né? Aquele chamado que a gente falou lá no começo. Porque que nem a gente falou, todo mundo tem esse lance. Se quiser, todo mundo tem. Só que assim, o curador é aquele que sempre se dispõe a esse chamado de ajudar alguém, de tratar alguém de alguma forma. Porque tem gente que não se dispõe, tipo, cada um por si, dane-se e tal. Tem vários tipos de pensamento, vários níveis de pessoas. E a gente escolheu por fazer. E essa escolha, de repente, não foi hoje. Essa escolha foi há 500 anos atrás. A qualquer momento foi essa escolha. Tem a questão também do que é cura, né? Que nem... Eu acho que foi no curso, Nath, que você me falou, que nem sempre a pessoa... Você vai mandar essa energia, nem sempre ela vai sair curada. Pode ser que agora o caminho da cura seja ela passar para a próxima etapa. Exatamente. Não sei como dizer isso. Sim. Tem gente que se aplica a reiki e ela desencarna. Isso. Exato. Isso acontece. Ela precisava disso, dessa leveza, desse desapego, dessa energia pesada. Para ela desencarnar em paz, né? Eu passei há pouco tempo, ano passado, em novembro, meu pai faleceu. E ele estava bem doente, assim, teve um câncer, metástase, pulmão, tava um câncer no pulmão com metástase para o fígado e para a coluna. E ele estava bem mal.
Quando eu cheguei, né, no hospital, ele estava já inconsciente, né? Passou pelo processo, fez o desencarne. Só que energeticamente, a sensação que eu tinha é que ele estava ainda preso àquele corpo, sabe? A centelha de vida dele ali, o cordão de prata, né, dele, aquela força de vida dele, a vida se esvaiu, mas o perispírito e os outros corpos que nós, quando aplicamos reiki, a gente entra em contato com essas forças sutis, com outros corpos, com outros níveis vibracionais. E esses níveis que ficam mesmo depois do desencarne ainda muito impregnado no corpo físico dele. E ele estava com um semblante bem carregado, assim, ainda não estava gelado, mas estava com um semblante bem carregado. E eu estava com meu irmão Edgar, na sala, e uma amiga e a esposa dele. E eu apliquei o símbolo do Chokurei com outro símbolo que está numa das formações que eu fiz de Reiki Karuna, que chama Haku. O Haku funciona como se fosse um raio, e ele corta, né, elos, energias, né? E o Haku, eu fiz o Haku e pedi, né, aos seres de luz que eu acredito que fosse, se fosse de merecimento e se fosse para ser naquele momento, que ele tivesse a possibilidade de, sabe, de se desenlaçar de verdade, para não ficar no sofrimento da decomposição do corpo físico, que passa por um processo de decomposição, a gente sabe disso. E pela luz, assim. Quando eu finalizei, a aplicação não durou mais do que 5 minutos, foi muito rápido. O semblante o meu pai tinha umas rugas na testa, né? Sabe quando a musculatura se distende assim? O rosto dele, o rosto do corpo físico dele desanuviou e a sensação que eu tinha é que ele foi suspenso, sabe? Então, essa força, né, da energia Reiki, ela é tão capaz de aliviar o sofrimento. Por exemplo, naquele momento, para aquele corpo morto, a cura que o Reiki pôde proporcionar foi de ajudar o meu pai no desenlace do corpo físico, entendem? E às vezes isso pode acontecer, como acho que o Ivo que falou, né? Desencarne acontece. Minha professora, minha mestra falava isso de se você não quer entrar nesse mérito, então não aplique numa pessoa que está acamada em sofrimento, porque pode ser que a cura seja o desencarne. Não necessariamente que ela levante da cama e ande, entendeu? Como é para alguns. Então é bem controverso também falar o que é cura. Cura é alívio do sofrimento. E alívio do sofrimento nem sempre é levantar-se da cama. Caramba. Total. Tem uma crença muito forte, né, na sociedade do que é cura. Nesse, tipo, se você tá doente, você se curar, a gente já pensa que a pessoa sair disso. Justamente o processo evolutivo, que nem vocês falaram, cada um tá num processo e às vezes faz parte. O que a gente acha negativo faz parte e é isso, né? A pessoa precisa passar por isso. Isso, tem um livro que chama A Cura como um Caminho, que mostra exatamente os aprendizados que tem com as doenças, né? A doença como um caminho, né? Viajei. Que mostra o porquê das doenças, que vem ensinar e tal. O que acontece com qualquer tipo de terapia é que você vai ajudar a pessoa na transformação dela. Então acontece que se ela tem aquela doença, ela tem um padrão mental, um padrão espiritual, que aquilo precisa ser mudado, porque se aquilo continuar daquela forma, ela vai continuar com aquela doença. Qualquer tipo de terapia, ainda, somente o Reiki, ele ajuda que a pessoa mude o padrão mental, o padrão espiritual, para que ela mude o caminho, para que tenha uma perspectiva diferente e ela tenha um final diferente. Você pode aplicar Reiki na pessoa, a pessoa ter esses insights de mudança e não mudar. A doença continua. Porque a doença está ali para ensinar a pessoa. Então não é que você vai fazer uma aplicação e você vai curar a pessoa, não. Você vai começar o processo de mudança de padrão espiritual, mudança de padrão emocional, mental, para que ela mude e o final seja outro. Agora, se a pessoa chega a ter um insight e ela não mudar, a doença continua. Eu escutei um tempo atrás, alguns meses atrás, que a cura é um caminho, né? O curador, esse nome que a gente discutiu agora há pouco, ele é apenas um facilitador. Ele vai fazer com que esse processo de evolução e de melhora,
né, de alívio de uma dor, ele seja facilitado, mas cabe a cada um de nós trazer ou não isso para as nossas vidas, utilizar aqueles aprendizados, né, fazer diferença com aquela mudança vibracional. Eu lá me inicio no Reiki, faço toda a iniciação bonitinho, esqueço de me auto-aplicar, esqueço da força do Reiki, sabe? Isso acaba. O que eu tô fazendo com essa força? E ela me serviu num momento, naquele propósito, eu posso acessar a hora que eu quiser, mas cabe a mim querer fazer e aplicar todos os dias, por exemplo, dentro do período de resguardo, que a gente chama, né, dos 21 dias. Se eu quero aplicar essa força, usar ela, né, acabar usando ela em meu benefício, usar os dias ali que eu me dispus a me cuidar para poder melhorar. Eu posso pegar esse diploma e colocar na gaveta e não fazer diferença, entendeu? Então, a forma como a gente lida com essa mudança de vibração que a gente sofre, né? Nos processos de iniciação, por exemplo. Total. Voltando para essa parte da iniciação do processo, no meu processo, basicamente, foi como uma meditação com visualização. E eu queria justamente perguntar se funciona dessa forma, se é meio que padronizado ou não. Como que funciona isso? Mas você tá perguntando do ritual em si de iniciação? Porque no meu caso teve tipo um ritual mesmo, que Não, sim. com luzes, umas luzes azuis e verdes, eu acho, se não me engano. Então, no meu caso não teve nenhuma com... Você falou luz física que ligaram lâmpadas, você tá falando? Tinha umas lâmpadas Tá. violetas, mas aí acho que era um bônus, né? Era só... Então, acho que... foi sim, porque assim, comigo foi uma sala comum, acho que tinha um abajur com uma luz, eu não lembro da cor direito, mas é tipo uma coisa simples. Agora, sobre o ritual em si, só a mestra pode falar, eu não sou mestre. Com relação à iniciação, parece aquela coisa de sociedade secreta, só conto no final, sabe? Quando você chegar ao 33º grau da iniciação. Não, a ideia não é essa, né? A ideia é que isso poderia ser compartilhado, mas esse processo da parte teórica mesmo da iniciação, a gente guarda para vocês vibrarem isso lá no mestrado. Mas não tem segredo. Essa questão que o Bruno falou com relação às luzes, né, utilizadas, luz verde, luz azul, é o bônus da cromoterapia. E aí eu não sei se cabe falar agora, mas eu acredito que cabe. Existem algumas técnicas que podem facilmente ser incluídas no Reiki. O Reiki pode ser inserido com muita facilidade, ou essas outras técnicas podem ser inseridas no Reiki. No processo de iniciação, basta o mestre, o discípulo, né, a pessoa que está ali disposta a receber. Geralmente, assim eu recebi, assim eu dou. A gente só dá o que a gente recebeu, né? Então, tem uma vela no ambiente para iluminar, né? Tem gente que nem isso usa, mas o padrão é o mestre, o discípulo e a ativação dos pontos de força. Então, existem pontos de força nos chakras, né, que a gente comentou, que a gente tem nas mãos, nos pés. Então, o mestre, ele vai colocando esses símbolos, imbuindo esses símbolos nos pontos de força do corpo. Então, pés, mãos, por exemplo, cabeça, entre outras partes, entendeu? Então, só isso já é suficiente. Eu, por exemplo, por conta da vertente que eu tenho, e assim eu recebi e assim eu entrego, eu coloco uma música, e depois acredito que vocês vão falar a respeito do processo da música, né? Eu coloco uma música suave no ambiente, baixa a luz, assim, para poder relaxar a pessoa deitada, e aí vai recebendo. Tem pessoas que fazem sentado na cadeira, recebi o meu deitada, e eu inicio os meus alunos assim, eles deitadinhos, e eu vou colocando os símbolos nos pontos de força do corpo. Aí coloco um incenso, né, um aroma. Então você pode incluir
aroma na aplicação do reiki. Então, a gente sabe do poder que a aromaterapia tem de trazer bem-estar e cura real. A aromaterapia provoca cura real. Inclusive, a aromaterapia é uma das terapias que está inserida no Sistema Único de Saúde e já é considerado como parte, né, de terapias complementares. Então, aromas, cores, né, o conforto, o setting, né, que a gente chama em terapia, o setting, tudo isso faz parte do que você pode proporcionar àquela pessoa que está recebendo o reiki de você, recebendo a iniciação. Então, algumas pessoas mudam o setting, né? Acabam mudando a sala, a forma de conduzir. Mas geralmente é um processo de condução, alguns vão relaxando, e aí nesse processo encontram o seu mestre, né? Encontram lá o seu guia, né? Seria alguém que te ajuda nos processos de aplicação de reiki, mas a iniciação, ela basicamente é isso. Todo o excedente é um bônus mesmo, que só ajuda. Achei bem legal que você trouxe essa questão da música, que pra mim, ultimamente eu tenho estudado sobre terapia do som. Eu vou até deixar uma recomendação de um cara que chama Jonathan Goldman. Ele tem um álbum só sobre músicas com a intenção de ajudar no processo do reiki. Eu achei bem interessante. Inclusive, essa semana eu tô fazendo e parece que é um potencializador assim para aplicação. E é isso que eu queria trazer, porque eu sinto, na minha experiência, que quando eu uso música, a vibração, assim, sabe, tem um nível, cresce o nível, assim, de energia que vibra. Lógico, som é vibração, né, mas vocês já tiveram essa experiência? Vocês usam música nas aplicações? Como que funciona? Eu acredito que a música ajuda a relaxar, assim, né? Então, depende da música ambiente, então você é como se você vai entrando num transe, né? Eu trabalho com hipnose também, então eu imagino que a pessoa vai entrando num transe, vai se interiorizando melhor com a música e tudo mais. Agora, que a música vai potencializar a energia reiki recebida, eu não sei, não. Olha, eu não trabalho com música, acho que esse assunto é mais para vocês mesmo, né? Que são os meninos aí que trabalham, alguns trabalham, né, com isso. Mas ao longo dos anos eu fiz algumas experiências com relação a colocar o reiki, aplicar o reiki com e sem música. A energia vai fluir da mesma forma. Acontece que, como o Ivo falou, o corpo ele acaba relaxando, dependendo daquela indução que você faça, né? Coloque uma música que te leve a esse estado mais alterado. Eu acredito e existem comprovações de que a música é capaz de ser um elemento alterador de consciência. Sim. Eu não me lembro agora o nome desse senhor, que ele fez um estudo sobre a influência do som. É um japonês, não É é? o japonês, esqueci o nome dele, sim. Tem um documentário no YouTube, Masaru Emoto, não é? O Poder da Água. Isso da influência energética, né, de direcionamento da energia para as moléculas de água e o quanto isso influencia. Então, pensando na música, quando a gente música é som, é vibração, né? Se é possível, através do som, da vibração, a gente mudar a estrutura molecular da água, e nós somos água, então o reiki tem um potencial curativo junto com a música para poder fazer uma mudança de DNA mesmo ali naquela célula adoecida, né? Então eu utilizo a música, mesmo não sendo profissional nesse campo de atuação, entendo muito pouco de música, gostaria de entender mais, mas eu utilizo porque eu vejo a diferença que faz, o quanto a pessoa relaxa, o quanto ela melhora, né? Ela entra de uma forma dolorida e quanto ela acaba saindo melhor. Eu passei há poucos dias por uma terapia, é um terapeuta que tem no Instagram. Um amigo meu me deu um presente que era uma técnica que eles chamam de rebirth, né? Que é renascimento, né? Que você
E eu passei, ela é toda embasada em música e respiração, né? Basicamente respirar. E eu trabalho com medicinas da floresta, com ayahuasca, né? E eu passei por um processo de alteração de consciência apenas respirando e com o pulsar de uma música, né? Não precisou mais nada além disso. Ele chama, acho que é Ayama, Roy Ayama, esse terapeuta. E eu achei incrível. E ele trabalha com a terapia do som. Tem feito diferença, assim. Conheço pouco, mas o pouco que eu conheço eu utilizo e vejo bons resultados. A técnica de respiração é a hiperventilação, não é? Ele tem alguns nomes mais técnicos, eu não me aprofundei, não conheço muito, eu passei pelo processo e você acaba hiperventilando mesmo, porque muda, né, a oxigenação do sangue, o sangue fica alcalino e aí provoca alterações químicas, né, no corpo. Eu trabalho com hipnose e hiperventilação é uma das formas de auto-hipnose. Legal. Realmente dá esse efeito, sim. Eu não consigo porque é uma da... quer dizer, eu pensando em auto-hipnose, pra mim não funciona porque, sei lá, eu passo mal com isso daí. Tem gente que não lida bem com hiperventilação. Ela é meio desesperadora para algumas pessoas, assim. Mas eu acho que dentro do ritual do Rebirth, pode ser, ele é direcionado, dirigido diferente. Mas usado como autoindução para auto-hipnose, pra mim não funciona, não. Eu acho que fico meio desesperado, né? Tem que ser dirigido isso aí. Sim. Mas o Rebirth é bem profundo mesmo, tá louco. Achei bacana. É demais isso. O Bruno tinha começado a falar que queria saber sobre nível 1 e nível 2, o curso de 1 e 2, né? Como é que foi? Isso, é porque logo que eu ia fazer a inscrição pro Reiki, me avisaram que, pro nível 1 e nível 2, né, que era junto, me avisaram que era em um dia só o curso, e eu meio que estranhei, e até deu um pé atrás, assim, sabe, pra começar, porque eu achei que era muito rápido pô, tem nível 1, nível 2, 3 e mestre, e já tô fazendo 2 deles em um dia. Aí eu falei, nossa, não sei se é muito confiável isso aí, não. Só que aí eu queria discutir com vocês isso. Vocês acham que é justo? Qual o pensamento de vocês? Assim, eu particularmente, eu não sou mestre, sou nível 3 e tal, mas particularmente eu não acho legal que tenha curso de nível 1 e 2 de uma vez só. Porque assim, eu acho que cada vez a vida tá mais corrida, cada vez o pessoal tenta enfiar informação sem prática nas coisas. Eu acho que é bem melhor você fazer um nível 1, a pessoa se conhecer o reiki, conhecer as sensações, e depois o nível 2 separa e tal. Mas assim, eu particularmente sou contra nível 1 e 2 de uma vez só. Mas é só a minha opinião, é isso. Na verdade, assim, dentro da forma que eu aprendi, é o que eu faço também. Eu acredito que as pessoas às vezes tentam, né, compilar demais o tempo das coisas. É fato que o planeta Terra precisa de cura para já, né? Só que a gente acaba banalizando algumas coisas, sabe? A importância de algumas coisas. Tem um motivo especial para cada nível ser separado. E talvez acho que seja a hora até de falar a respeito dessa questão que é cada nível do Reiki. O nível 1, dentro do nível 1, você abre esse portal aí com esse símbolo, esse primeiro símbolo, que é o Chokurei. Abre esse portal para que você se torne um canal de Reiki. Seu mestre vai lá, faz a iniciação e você se torna um canal de Reiki. Existe um período de autoaplicação, porque você, no nível 1, se auto-aplica e aplica no alimento que você vai comer, na cama que você vai dormir, no bichinho de estimação, na plantinha. No nível 2, você vai continuar fazendo auto-aplicações, mas você inclui outras pessoas nesse baile, né? Nessa terapia. Então, você pode aplicar reiki em outras pessoas, entregar a energia reiki para outras pessoas, se tornar esse canal. E, além disso, você recebe outros 3 símbolos dentro do sistema Usui. E esses símbolos, eles abrem portas de percepção e abrem oportunidades de cura de outros níveis energéticos dos nossos corpos, né? Então, o corpo emocional, corpo mental, corpo físico.
E aí no nível 3, você quebra a barreira de tempo e espaço. E aí você pode continuar aplicando em você, em outras pessoas, no mesmo ambiente que você está e à distância. Quando você não tem mais barreira de tempo e espaço, você alcança, leva a energia Reiki para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, do planeta, e inclusive inclui o planeta na aplicação do Reiki, entendem? Então, se você abre portais e recebe simbologias para primeiro aplicar em outras pessoas, em você, depois em outras pessoas e depois à distância, para mim não faz sentido fazer com que você, como um recém-nascido, acabou de receber, de nascer e acabar recebendo mais informação energética do que o próprio corpo aguenta. Então, existe um período aí que o seu corpo se habitua com a energia Reiki. A gente está falando de uma força que modifica o nosso sistema imunológico, modifica as nossas células internamente. O Reiki tem uma profundidade muito grande. Você acabou de aprender, acabou de abrir um portal e já está com a possibilidade de, antes de se autocurar, curar outras pessoas, entregar essa força de cura para outras pessoas. Porque a ideia do nível 1 é que você desperte a força do Reiki, desperte essa energia em você, se cure, se autoajude, para depois entregar para o mundo. Então, o seu corpo precisa sofrer algumas modificações, precisa se acostumar com essa energia para que você possa entregar. E aí, depois, entrega para outras pessoas e rompe a barreira do tempo e espaço. Então, existe um motivo para o qual a gente leva algum tempo entre um nível e outro. Eu não faço assim, não concordo muito, porque eu acho que é acelerar demais o processo e o corpo, e aí a pessoa não vai aplicar e não vai sentir, não vai se sentir confortável, ela vai levar mais tempo, porque é como dar um passo muito maior que a perna, entende? É dessa forma que eu penso. Eu senti justamente isso no meu processo. Eu recebi o Shokurei, aí tem o Seireki, o Honshazi Shonen. Aí na apostila tem mais o símbolo do infinito, tem o Om, tem não sei o que. Eu peguei assim, acabou o dia, eu falei, ué, o que eu faço agora? Foi muita teoria, né, meu? Te deram muitas armas, você não sabe usar nenhuma espada, né? Exatamente. Eu não sabia, tipo, eu sabia, beleza, o Shokurei pode usar pra quase tudo, o Seireki é mais pra emoção e o Honshazi Shonen pra se transcender essa barreira, né, do tempo e espaço. Mas, sei lá, né, não aprendi direito, efetivamente, pra conseguir saber o que fazer. Sim, e só para complementar o que ela disse, quando se diz tempo e espaço, é tempo e espaço mesmo. Você pode enviar Reiki para você ou para outra pessoa no passado e enviar no futuro também. Então, por exemplo, você pode enviar Reiki para tua criança, entendeu? Na linha do tempo do passado para você e no futuro também. Se, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no futuro, uma prova difícil no futuro, você pode enviar Reiki para aquele momento. Então é tempo e espaço também. Tem um símbolo, isso já lá no Reiki Karuna, eu acredito, que ele chama Lahananai. Ah, sim. Esse símbolo, ele serve para você acessar memórias de, para quem acredita, né? Para mim é uma questão existencial. Eu acredito que vivenciamos outras vidas, não viemos aqui uma vez só e enfim. Sim. E o Lahananai, ele quebra a barreira, ele tá no nível 3, na quebra no nível 3 do Reiki. Eu recebi da minha mestra, porque ele quebra dessa forma que o Ivo falou, a barreira do tempo e espaço. Eu posso voltar numa memória uterina, como eu posso voltar numa memória de uma vida muito anterior a essa. E acessar uma coisa que se chama arquivos akáshicos. Exatamente. Que são como se fossem pastas que hoje a gente guarda, por exemplo, no celular, várias pastinhas de informação, né? Várias lacunazinhas ali, em que o conhecimento de todas as eras está nesse arquivo akáshico. Então, o Lahananai te ajuda a acessar informações desse arquivo. Então, questões que você não consegue compreender, por exemplo, você acessa essa gavetinha, vai lá com a energia inteligente do Reiki, precisa olhar para isso. E aí essa memória, essa inteligência
ela se abre diante de você. O Lahananai desperta sonhos lúcidos, ele desperta vivência com regressão a vidas passadas, né? Essa regressão espontânea. Caramba, eu já tinha visto a parte do reiki no tempo, mas não tão longe assim. É bem interessante. Não tem limite, na verdade. Então. É que a sua ideia de tempo foi limitada quando você pensou no assunto, né? Sim, exato. Foi isso que aconteceu no momento. Nossa, eu também não sabia disso, não. Muito profundo. Esse símbolo você também aplica pelas mãos ou é de outra forma que funciona ele? Todos os símbolos do reiki, você pode traçá-los no ar, você pode pensar na forma dele. Então, por exemplo, se eu falo para você agora, Chokurei, e você conhece essa forma, ela já vai se desenhar na tua tela branca mental aí. Isso já é receber e aplicar reiki. Acho que foi o Ivo que falou, né? E se a pessoa não tiver mãos, por exemplo, você com a mente consegue acessar a energia reiki. Então, visualizar dentro de você o símbolo e falar o mantra, que essa é a forma que os mestres ensinaram, mantrar, repeti-lo por 3 vezes, faz com que ative imediatamente. Então, por exemplo, eu posso pensar no Chokurei e falar mentalmente o mantra. Eu já acesso o símbolo, entendeu? E todos os outros símbolos podem ser feitos da mesma forma que no nível 1. Você pode traçar no ar, você pode escrever num papel ou você pode traçar ele dentro da sua mente, enquanto está fazendo a aplicação. Riscar no corpo da pessoa, né? Por exemplo, como se você estivesse riscando, ou no ar, né? São formas de utilizar a simbologia. E esse como você vai utilizar vai muito do que você sente pro momento, né? Que deve ser feito. Quando você não consegue usar as mãos, por exemplo, você tá carregando alguma coisa, aí você pode mentalizar, mas eu digo numa aplicação, assim. Numa aplicação, por exemplo, geralmente a gente faz uma anamnese com as pessoas, né? Isso do nível 2 para frente, você já passa a fazer uma anamnesezinha. Qual é a queixa principal dessa pessoa? Se, por exemplo, essa pessoa tá com dificuldades emocionais, assim, sentimentais, eu posso aplicar um símbolo específico que vai ajudar a tratar esse corpo emocional que afeta o corpo físico. Eu posso aplicar um símbolo, por exemplo, que trabalhe o mental dessa pessoa, que está com a mente muito conturbada, processos até de doenças mentais, como depressão. Então, eu consigo direcionar as aplicações. O que eu faço nas aplicações de Reiki? Eu pergunto o que a pessoa precisa, ela vai me dizer, e eu vou aplicar todos os símbolos que trabalham todos os corpos. Então, do nível 1 ao 3, existem acho que 4 ou 5 símbolos, porque nas minhas formações eu recebi outros. E no mestrado a simbologia aumenta ainda mais. Então, você aplica um símbolo que vai tratar o plano físico, mental, emocional, espiritual, quebra a barreira do tempo e espaço. E aí você pode incluir, por exemplo, um Lahananai para uma pessoa que está com uma questão muito difícil que ela não consegue, por exemplo, encontrar uma solução no agora. Por exemplo, eu tratei uma pessoa que tinha fobia de água e ela não conseguia entender por que ela tinha fobia de água. Então eu fiz toda a simbologia e apliquei por último o Lahananai para que aquele símbolo ficasse ecoando e vibrando, né, nela. E ela teve só um sonho que explicou, porque não importa se é verdade ou não, mas a mente dela encontrou uma explicação como se ela tivesse feito uma regressão e ela entendeu o pavor dela de água através dessa simbologia, entendeu? Então a aplicação varia muito para o propósito, o que você quer direcionar. Chokurei é o corpo físico. Então, se você aplicar somente o Chokurei, você já está fazendo o processo de cura. Ele é o interruptor. Agora você vai direcionando de acordo com a queixa daquela pessoa. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu preciso fazer uma reciclagem nível 1 só. Eu sempre faço reciclagem, cara. Reciclagem é sempre bom fazer, entendeu? Eu até tô interessado aqui depois de fazer reciclagem com a Natália. Eu faço várias outras reciclagens assim, que é legal. Você pega outros pontos de vista, pega outros ensinamentos. Geralmente o pessoal do Reiki faz reciclagem com outros mestres. É normal.
Eu já fiz algumas reciclagens, fiz outras formações de reiki, e eu acho importante mesmo porque cada um tem uma forma de passar o conhecimento, né? Cada um tem um jeito específico de ensinar. A iniciação ela é a mesma, mas reciclar ajuda você a relembrar pontos esquecidos, que ficam mesmo esquecidos, e ajuda também você a ver por outro prisma, aquele mesmo assunto, aquele mesmo símbolo. Hoje, por exemplo, o Ivo me trouxe um outro prisma a respeito de um assunto que eu estudo e que dou aula, sabe? Eu acho que essa troca, ela é bacana, assim. E a reciclagem ajuda por isso. Ah, sim. Você vai conversar com uma pessoa, simples fato de conversar, você aprende muita coisa, porque são pontos de vista diferentes, né? Verdade. Cada um tem uma experiência, né? Aproveitar e puxar esse gancho do aprendizado que é mútuo, assim. A questão da aplicação. A gente sabe principalmente do benefício para quem recebe, né? Mas e quem aplica? Como está se beneficiando também da energia? Eu sempre ouvi falar que quem aplica recebe ao mesmo tempo, que o reiki passa por você, e quando você aplica, você também está se limpando daquilo, né? Está recebendo aquilo, está passando por você essa energia também, né? Eu penso da mesma forma. Minha mestra dava um exemplo que eu uso até hoje, assim. Nosso corpo, ele, por diversos problemas e situações, ele é esse tubo que a gente falou que o reiki passa por esse tubo para poder, ele passa pela cabeça, coração, mãos, né? É a tríade do reiki. Quando ele passa por esse tubo para ser entregue àquela pessoa que está precisando, esse cano pode estar mais ou menos limpo. Então, cada vez que eu ativo essa força, por isso a importância de ficar se auto-aplicando o reiki sempre que possível, porque você acaba se tornando esse canal, e às vezes por conta da alimentação, por conta até da forma de vida, do estresse do dia a dia, esse cano acaba ficando sujo. Então, quando você aplica a energia reiki e ela passa por você, ela vai desobstruindo, ela vai curando. Porque para entregar, ele passa do chakra coronário, coração, mãos. Então, vai passar por mim para que eu possa entregar. E aí a gente recebe a cura na mesma medida, né? Que você entrega, você acaba recebendo. Eu, quando faço aplicações de reiki nas pessoas, eu sempre abro, né? Entrego energia reiki e 1 minuto antes de finalizar, eu aplico em mim. Eu já estou com o canal aberto, então eu aplico no coração, no chakra do coração ou no umbigo, que espalha para todo o corpo, o centro do nosso corpo. Então eu sempre entrego para a pessoa, já estou recebendo energia reiki e aproveito mais um pouquinho dessa energia, porque é sempre bom passar. E ela fazia essa analogia do cano mais sujo ou mais limpo, e cada vez que eu vou aplicando em alguém, esse cano ele vai se purificando, vai se iluminando. Eu vou ficando mais sensível, mais apto. E os benefícios são os mesmos que a gente encontra. A diferença é que, por exemplo, se alguém vem me pedir ajuda porque está com problema renal, eu vou focar em canais que tratem o renal dessa pessoa. Eu não estou necessariamente com problema renal. E acho que foi o Bruno que falou no começo sobre a questão da energia ser inteligente. Ela é mesmo. A pessoa está com problema renal. Eu não estou necessariamente com problema renal, mas eu tenho outras questões no meu corpo. A energia reiki passa pelo meu coração, mãos, mas ela vai encontrar ali o ponto de reequilíbrio. E ela vai onde precisa ir. Não necessariamente estou aplicando com esse foco, mas ela vai encontrar uma forma a cura, na verdade, é equilíbrio, né? Então ela vai reequilibrar. Não importa se eu estou direcionando ou não essa energia. Quando eu direciono, a potência é maior. Mas se eu não direciono, ela é inteligente, ela vai onde tem que ir. Exatamente. E mesmo que esse nosso cano esteja sujo a ponto de, sei lá, com conflitos emocionais, isso não pode comprometer a outra pessoa, de nenhuma forma. A energia reiki, ela não é corrompível.
o benefício do cano sujo é só meu. Eu vou estar, entendeu? Melhor ou pior. O reiki vai passar do mesmo jeito. A energia, ela encontra o fluxo dela do mesmo jeito. A diferença só é que eu estarei mais curada, eu serei um melhor canal, entendeu? Para mim mesma e para sentir que eu tô doando o melhor para aquelas pessoas, entregando a melhor energia. Mas ela chega limpa, pura, independentemente dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. É lógico que quando você direciona e quando você foca, se concentra, a energia vai chegar muito mais rápido no lugar que ela tem que chegar. Se eu tenho dificuldade para me concentrar, eu vou demorar um pouco mais para canalizar. Mas eu não consigo entregar um reiki ruim para ninguém. Eu não consigo fazer mal a ninguém com o reiki, entendeu? Entendi. Demais. Dentro dos tópicos tinha alguma coisa que faltou de títulos assim? Faltou sobre os tipos de reiki. Tem o Sui, Karuna, tibetano. Entre outros. A Natália passou por esse assunto, né? Ela é mestre, ela tem outras iniciações, eu só tenho o Sui. Então ela já até falou sobre isso. Mas se ela quiser falar mais coisa, legal. A minha formação original, a primeira que eu fiz, foi no sistema Uzui, que é do mestre Mikao Uzui. Aí vocês colocaram a opção do tibetano e do Karuna, né, na pauta. O tibetano, ele nada mais é do que uma variação do sistema do mestre Mikao Uzui. Aí eu não falei uma coisa a respeito do mestrado, que acho que vai caber aqui. Quando você recebe o mestrado, entram muitos outros símbolos aí para você. Então, você recebe os símbolos do sistema do mestre Mikao Uzui, se você está fazendo nesse sistema, e acontece uma coisa muito bonita. Eu não sei, acho que vocês, eu não sei como foi a iniciação de vocês, mas a gente é guiado a nos encontrarmos com o nosso, como se fosse um guia espiritual, aquele mestre de reiki. Esse mestre de reiki acompanha a gente para o resto da vida. E no mestrado, você se conecta com muito mais profundidade a esse mestre. Porque esse mestre, ele vai despertar o seu mestre interior, que é o que vai entregar, né, as iniciações para as pessoas. Feito isso, é muito comum as pessoas sonharem com simbologia nova. E essa simbologia ser desenhada, mantrada e ainda é entregue o significado para que ela serve, entendeu? Principalmente quando comigo aconteceu, eu recebi um símbolo assim que eu acabei a minha formação. Tipo, uma semaninha depois, sonhei, tive um processo de sonho, um sonho lúcido, onde esse símbolo me foi trazido. É muito comum. Falei isso porque o sistema tibetano, ele surgiu porque mestres que se formaram no sistema Mikao Uzui, eles receberam novas simbologias, entendeu? Eles receberam um símbolo novo. Então, o sistema tibetano, ele é uma variação do sistema Uzui. O sistema Karuna é uma variação do reiki tibetano. Então, eles acabam se complementando. É muito comum em formações de reiki você receber o símbolo. Estou fazendo, Nath, o sistema Uzui. E lá na frente, no nível 3 ou no mestrado, você recebeu um símbolo que está no sistema tibetano ou Karuna, entendeu? O seu mestre pode, a qualquer momento, entregar um símbolo para você. Então, eu fiz o Vipassana, que são 10 dias de silêncio e meditação, e eles proibiam, assim, você fazer qualquer outra prática e deixavam expressamente para o reiki, que falavam que a energia não era compatível. Aí eu comecei a refletir sobre esse lance, né, de que falam que o reiki pode ser usado para qualquer coisa sem contraindicação, mas aí chegou nessa prática, que é bem conhecida, assim, bem renomada de certa forma, é a meditação que o Buda usou para chegar na iluminação. Eu falei, eita, então não é também contraindicações, né? Tem algumas coisas que não é legal fazer junto. Mas o que é a prática? Como é o nome? Vipassana. É um retiro de meditação de 10 dias. Entendi. Eu não conheço nada sobre isso pra opinar, tipo, pra ler sobre, entender sobre, pra poder opinar, não. Eu não sei nada sobre isso.
Mas vocês conhecem alguma outra prática que não pode ser feita com reiki? Que tem alguma contraindicação? Eu não. Respeito a visão de quem criou, né, essa técnica, eu não a conheço, preciso pesquisar a respeito, mas não, para mim não faz muito sentido não poder, né? Mas precisaria entender melhor. Foi o próprio Buda Gautama que criou a técnica. Quando ele se iluminou, ele usou essa técnica, mas lógico que o que é ensinado é com... Passaram várias linhagens de mestres, né? Até o Goenka que implementou essa técnica. Talvez a proibição seja também por eles quererem que você experimente a técnica na sua pureza, né? Com isso eu concordo, acho importante. A gente tentar vivenciar um caminho de cada vez, né? Experienciar uma coisa de cada vez, acho importante. Agora, por exemplo, o reiki e o processo de iluminação do Buda se deram a despertar do reiki. O processo de iluminação do Buda, eles estão em épocas muito diferentes. Essa proibição não é desse mestre, entendeu? É de algum outro mestre que entrou e viu que talvez haveria um impedimento ou um choque, né, de energias, mas não que eu saiba. Buda é 600 a.C., né? Não é? Então é bem distante, assim, a linha do tempo aí entre um mestre e outro. Então, não teria como o Buda proibir essa técnica. Quando que foi que o Sui descobriu? Eu tô sem os meus dados aqui, eu posso mandar depois pra vocês. Putz, eu tava com a Sem nada apostila aqui do lado, tinha, acho que é 1800 e... Não é muito velho, é não. recente? É, recente. Ah, é Eles século chamam de XIX. redescoberta, né? Eles chamam de redescoberta, porque é o que eu falei, é uma energia que está disponível o tempo todo. Só que ele recebeu os símbolos que abrem essa porta com mais rapidez. E foi uma redescoberta da força, e não uma novidade no mundo, entendeu? 1922 que eu encontrei. É recente. Assim como ele redescobriu, aí depois com o passar do tempo, cada um vai descobrindo alguma coisinha e acrescentando, e assim vai aumentando a gama de conhecimento ali sobre aquele assunto. Eu queria falar sobre a aplicação à distância, se ela tem a mesma potência de uma aplicação presencial, as técnicas que podem ser usadas, que se aprende no nível 2, né, sobre isso. Então, pra mim, assim, muitas vezes eu acho até mais forte, eu não sei. Eu tenho uma conexão grande com a pessoa quando eu faço assim à distância, ela é muito forte, muito forte. E a técnica que eu uso é a técnica de redução. Eu não costumo usar outra, porque deve ser umas 3, 4 técnicas que você pode usar para isso. Eu uso de redução. Tem a técnica do boneco, né? Que você pega uma boneca e imagina que é a pessoa e você vai aplicando naquela boneca ligada à pessoa. Eu reduzo a pessoa na imaginação, como se a pessoa estivesse entre as minhas mãos e vou aplicando nessa pessoa. E até se eu quiser, eu faço no geral, aí se eu quiser aplicar no chakra específico, eu imagino que a pessoa está deitada, eu estou aplicando na pessoa e tal. Mas assim, em relação à efetividade, é maravilhosa, muito forte, do mesmo jeito. Porque a energia reiki, ela não tem limite, ela pode cruzar de um universo para o outro. Então, enquanto a isso, dá na mesma. E a técnica que eu uso é a técnica de redução. Legal. Existem muitas técnicas, porque é uma questão também de liberalidade de alguns dos mestres, né, que vão incluindo ou retirando, mais incluindo assuntos do que retirando dos aprendizados. Mas existe uma técnica que se chama mãos luminosas, que você utiliza a sua coxa como se fosse a coxa direita, como se fosse a parte da frente do corpo, a cabeça. O seu joelho é a cabeça e a parte da frente da sua coxa, ela é a parte frontal do corpo. Exatamente. A coxa esquerda, ela é a parte de trás e os membros inferiores da pessoa. Então, você toca o seu corpo como se você estivesse tocando essa pessoa. Existem símbolos para ativação, né, que você recebe lá no nível 3, essa questão
da quebra de tempo e espaço, para você poder alcançar essa pessoa onde ela estiver. E aí você fala o nome dessa pessoa, ativa a energia reiki e aplica na sua perna, por exemplo, como se fosse o corpo dela. Então você pode trabalhar visualização, você pode imaginar que está aplicando reiki na cabeça, no tronco, ou tocando um órgão específico. Você existem técnicas, uma das técnicas que eu recebi, que é a caixinha de reiki, né? Que acho que a maioria dos reikianos tem essa caixinha de reiki, que você pode desenhar a simbologia na tampa, né, na parte interna da caixa, e você vai ativando toda semana, você ativa essa energia. E você pode colocar nomes ali dentro. Então, pessoas me pedem, eu faço essa técnica uma vez a cada 2 semanas. Eu sento numa quinta-feira à noite, sempre nas quintas-feiras à noite, porque existe um consenso, né, de algumas pessoas que toda quinta-feira, às 9 horas da noite, elas aplicam reiki. Aí vira uma egrégora, né? E aí eu faço. Existe uma egrégora já formada há muitos anos. Então você pode utilizar essa egrégora e aplicar reiki nos nomes, nas fotos das pessoas. Então eu tenho a minha caixinha e uma vez a cada 15 dias eu faço essa aplicação geral. Então eu pergunto para as pessoas que querem receber e aí eu faço uma aplicação na caixinha e essa caixinha reverbera reiki para todo mundo. Uma coisa que eu acredito que o Ivo já deve ter passado por isso é a pessoa me pede reiki e eu fico aplicando um tempo reiki nessa pessoa e às vezes a pessoa esquece que me pediu. Já tá melhor e esquece que pediu. E como ela tá com o nomezinho dela dentro da caixinha, porque ela deu autorização para ficar, ela esquece. Aí ela sente, na hora que eu estou aplicando, a pessoa sente formigamento numa região, ou ela sente um calor, uma sonolência, uma energia agradável. Alguns acabam até dormindo. Então, é bem comum acontecer. Como ela não tem barreira, ela chega e muitas vezes, dependendo de quem está recebendo, sente até mais do que se estivesse pessoalmente. É isso que eu falei. É engraçado que eu noto isso às vezes. Eu não sei porquê. Eu achei Talvez que ia ser o contrário. Então, na verdade, deve ser a mesma coisa, cara. Mas assim, a sensação que eu tenho é que talvez quando você se conecta com a pessoa, fica uma coisa mais forte, você tá pensando na pessoa, tipo, em volta da pessoa, eu não sei. Dá a impressão que é mais forte, mas eu sinto muito forte. Em relação a 2 técnicas de distância, a da caixinha seria coletiva, né? Você põe vários nomes lá, fica no coletivo. Agora, o lance da coxa, você me lembrou agora disso aí, que eu lembro que quando eu aprendi isso daí, eu não sei se é ignorância ou é coisa minha, que eu nunca quis aplicar desse jeito, porque na minha cabeça dá a impressão que eu tô imaginando que a minha coxa que tá doente, eu tô aplicando nela, entendeu? Então dá pra... eu tenho essa impressão, assim, eu não sei, eu não uso não, eu uso só imaginar. Eu fico aplicando na minha perna, então na minha cabeça, minha perna que tá doente. Eu falei, tá louco eu ficar imaginando doença na minha perna. Então eu aplico na imaginação, mesmo no ar. Então pode ser ignorância mesmo, eu corro dessa técnica. Desde o começo da planilha. Cada um vai utilizar aquilo que lhe é mais familiar, né? Essa da coxa eu uso muito, viu? E funciona. E a perna tá bem. Pra mim, funciona. Tá andando bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, minhas pernas estão ótimas. Então tá bom. Mas você falou que aplicar a distância é o nível 3, não era o nível 2? Você, no nível 1, aplica em si mesmo plantas, objetos e animais. Nível 2, você consegue começar a aplicar em outras pessoas. E no nível 3, você quebra a barreira de tempo e espaço. Aí você pode aplicar à distância. Eu aprendi que eu poderia aplicar à distância também. Então, acho que foi tipo um... Você fez um compiladão aí. Curso completo em um dia. Aplicar a distância a partir do momento que você recebe o Honsha, né? Aí você aplica a distância, né? O Honsha Zeishonen, ele é para trabalhar o campo mental. O Daikomyo, ele quebra essa barreira. Os meus 2 mestres explicaram sobre o Honsha quebrar essa barreira e o Daikomyo trabalhar o espiritual. Agora pode ter uns embates aí de escola, não sei.
de escolas, pode ser? Porque sempre o Roncha foi o portal pra mim. Sempre foi. O Honsha Shonen, ele vem para você trabalhar o campo mental. Né? Isso, assim, a forma como eu aprendi. E por que o Daikomyo quebra a barreira de tempo e espaço? Porque ele é o nível espiritual. Sim. Entendeu? faz Por sentido. isso que ele é considerado o símbolo que não tem barreira. Eu tô numa camada superior. Eu tô olhando como se eu estivesse olhando de cima e enviando essa energia. Então, não me importa se eu estou perto ou longe, se é agora ou amanhã, sabe? Eu consigo aplicar porque ele lida com um nível espiritual. O Honsha Shonen, ele é um símbolo que vai trabalhar a parte mental. Então, mas assim como o Bruno, eu agora entendi a confusão entre o nível 2 e o nível 3 que ele estava falando. Porque eu aprendi, assim que eu recebi o Roncha, acho que é no nível 2, que eu passei a aplicar a distância. Foi que os 2 mestres ensinaram desta forma. E o Daikomyo foi a forma que é tipo assim, que ele aumenta o... Por exemplo, no Roncha você abre o portal e aplica para uma pessoa. E no Daikomyo você abre muito mais isso e aplica para o coletivo, para o planeta, para o universo, o que for. Então é dessa forma, por isso que o Bruno também confundiu, porque eu também aprendi assim. Com Roncha sendo o portal. Entendi. Bom, para mim faz sentido essa forma, né? Como eu falei para vocês, por conta desse nível mesmo que ele acessa. O terceiro nível, você está abrindo a porta para o mestre de si mesmo. No segundo nível, você ainda não está apto a romper essas barreiras, mesmo que o Honsha Shonen seja olhado assim. Você ainda não está apto. Você acabou, bebê, criança, adolescente, adulto, né? Está passando por estágios. Quando você já pula para quebrar a barreira do tempo e espaço no nível 2, o nível 3 ele entra como só um complemento, ele é muito mais do que isso. Ele já é, tanto que algumas pessoas falam que o nível 3 ele é nível 3A e o nível 3B é o mestrado, porque no nível 3 você já se torna um mestre. Está começando a despertar o seu mestre interior. Sim. Entendeu? Então, para mim faz muito sentido, mas é importante saber esse outro olhar e a forma como as pessoas ensinam também, né? É que são tantos anos que as coisas já começaram a ir para um lado ou para o outro, mas sei lá também. Quando vocês aplicam à distância, por exemplo, ou com Honsha Shonen ou com outro que eu esqueci o nome, Daikomyo, vocês só usam esse símbolo ou você pode usar os outros símbolos combinando? Eu mando todos. Na verdade eu uso todos os símbolos, porque quando você faz uma aplicação de Reiki e a pessoa deita ou senta na sua frente, você consegue muitas vezes sentir o que essa pessoa está sentindo. Nossa, com certeza. É muito comum isso acontecer. Então, por exemplo, a pessoa relata para você, antes da pessoa relatar, ela fala, tô com uma dor de cabeça. E aí você, na aplicação, descobre que o problema dela tá ligado ao fígado. Isso. Que aquela dor de cabeça não é uma cefaleia comum, ela é uma dor de cabeça que está ligada às questões de toxina no fígado. Então, nessa aplicação, você acaba enviando energia também para o fígado, porque se abre esse portal dessa percepção quando você está com essa pessoa ali. No Reiki à distância, como a gente não está em contato direto com essa pessoa, pode ser que você tenha mais dificuldade para se conectar. Então, você desperta toda a simbologia. Toda a simbologia. Feito isso, existem símbolos, por exemplo, para quebrar a barreira de tempo e espaço, sendo um ou sendo o outro que a gente discutiu aqui, eu vou precisar traçar esse símbolo. O Chokurei sempre tem que estar, porque ele é o interruptor. Não importa quantos símbolos eu vou aplicar, mas eu sempre tenho que ter o Chokurei. Isso na técnica, né? Porque ele é o que vai abrir. E aí, costumo usar toda a simbologia e às vezes eu aplico alguns outros símbolos do mestrado que eu recebi para complementar aquela cura, entende?
Porque você também pode sentir o que a pessoa está sentindo mesmo à distância. E aí, como você não tem certeza, porque a pessoa não está ali para te dar um parâmetro, faço toda a simbologia e aplico. Aí a pessoa recebe todos os níveis de cura. O que acontece muito também é, tipo, de eu aplicar... Uma pessoa fala uma coisa pra mim, eu não tô legal, me ajuda, me aplica um reiki, beleza. Eu aplico à distância. E depois eu pergunto pra pessoa, eu falo assim, você tá com uma dor na perna esquerda, no joelho? Porque no momento eu sinto a dor da pessoa. Aí a pessoa pega e fala assim, realmente, eu tenho uma dor na perna, no joelho esquerdo, sei lá o quê, e eu acabei não te falando sobre isso e tal, mas eu senti. Aí eu falo pra pessoa, geralmente é 100% isso aí. Eu sinto uma coisa que a pessoa não me contou e falo pra ela, você tem uma dor na perna, uma dor no pescoço, no sei lá o quê. Sempre acabo eu sentindo isso. A expansão da consciência, né? Que é bem comum. permite seus sentidos ficarem mais aguçados. É a durante conexão, aplicação. né? Exato. Agora, acho que só para fechar, porque já falamos bastante, eu tenho uma dúvida em relação à aplicação mesmo, porque como eu disse, né, que foi um apanhado de milhões de coisas em um dia só, eu não me sinto preparado nem para aplicar direito em mim mesmo, assim, tipo, eu não sei direito como eu devo agir, porque eu posiciono as mãos, vou movendo para os lugares, pelos chakras, né? Mas eu entoo o mantra, eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir, falaram 3 vezes, mas pra mim parece que é muito pouco. E também não sei direito qual símbolo usar e quando usar. Se vocês puderem dar uma clareza em relação a isso. O que eu posso falar, o que eu falo pra você, Bruno, faça a reciclagem, é isso que eu falo pra você. Você vai reconectar tudo isso de novo, faz tempo que você fez o curso, faz tempo que você não usa. Volta pro caminho, faz uma reciclagem que você vai começar a ficar mais claro algumas coisas pra você. É bom que também pode até pegar uma visão diferente, tudo. É sempre bom já ter uma reciclagem, né? Então já entra como a mais aí. Sim. Mas eu penso também que como você já fez o processo de iniciação, né? Mesmo que tenha sido de uma forma meio bagunçada, né? Meio entregue às pressas, começa devagarinho a se auto-aplicar o Chokurei, sabe? Hoje à noite mesmo, você já vai estar no clima, né? Passamos quase 4 horas conversando. Deita lá, na hora de deitar na cama, fecha os olhos e visualiza o símbolo Chokurei. O ideal do Chokurei é você entoar, assim, é o que eu aprendi também e é o que se ensina. O que o mestre ensinou. Você traça o símbolo no ar, nas suas mãos ou dentro da sua mente e fala por 3 vezes o mantra desse símbolo. Então, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Feito isso, você começa em posição de mãos básica, que o Reiki Karuna ensina você a utilizar o seu umbigo. Então, põe as suas mãos na forma que você aprendeu, em cima do seu umbigo, porque o nosso umbigo ele é o centro do nosso corpo. Então, quando você aplica uma energia nesse ponto, ela se espalha para todo o seu corpo. E aí você começa a se reconectar com essa força, até que você, de alguma forma, desperte ou queira ressignificar, refazer. Mas já começa, porque a gente falou lá no começo, pouco reiki é melhor que nenhum reiki. Então você já começa a se reconectar com essa força. Então é dessa forma que se ensina. 3 vezes o mantra, e aí ao invés de você traçar toda essa simbologia que você aprendeu antes da hora até, você usa o Chokurei, que é o que vai trabalhar o seu físico, vai relaxar. Chokurei já tem uma série de benefícios. Coloca as mãos nos olhos, nas orelhas, sabe, no coração, pontos que você for sentindo. E se você tiver com dor em alguma parte, aplica no lugar que você estiver com dor. Tenta fazer isso. Mas você entoa o mantra 3 vezes para abrir o símbolo, né? E desenha e continua repetindo ele. Você desenha o símbolo e fala o mantra por 3 vezes. Essa é a ordem. Mas depois você continua entoando o mantra, ou... Não precisa.
É assim, imagina que quando você entra num cômodo, você aperta o interruptor de luz, certo? Uhum. Quando isso acontece, automaticamente essa luz acende, não acende? Sim. Quando você faz isso, o quarto já está iluminado. Você não precisa voltar no interruptor e apertar ele de novo, e de novo, e de novo. O reiki funciona dessa forma. O chokurei é o interruptor. Liguei, ele vai funcionar, iluminou a sala. Pronto. Tracei o símbolo, entoei o mantra, ele já está vibrando. Ele já está acontecendo. Eu não preciso ficar repetindo, sabe? Às vezes a gente acha, ai, eu me desconectei, acho que me desconectei. Uma vez aberta a porta, uma vez acesa a lâmpada, você só se desconecta dela quando você finalizar. Então você vai fazer a abertura e dizer: agora eu me desconecto da energia reiki. É como se você desligasse o interruptor e voltasse à vida, entendeu? Você não, a gente acha que se desconcentra, mas a energia continua vibrando, o reiki continua atuando, porque é uma energia inteligente, só que vai ser ligada e desligada ao seu comando. Mas você não pode deixar ela ligada? Aí a conta fica cara, pô. Você pode, Bruno, isso é muito possível. Você aprende a fazer isso melhor no nível 3. De deixar, por exemplo, uma pessoa recebendo reiki por 72 horas, ininterruptamente. Isso você aprende. Só que falar sobre isso agora é antecipar um processo, mas é possível deixar a energia vibrando para você e para os outros. Mas, por enquanto, liga e desliga a luz do quarto. Beleza. Obrigado. Imagina. Legal, então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que o papo fluiu muito bem e trouxe muita coisa pra gente. E eu queria pedir para vocês, vamos começar pelo Ivo, então, pedir algumas referências, sei lá, livro, algum vídeo, alguma coisa que você queira deixar para quem ouvir como um conhecimento adicional aí. O que eu digo é que é pra a pessoa procurar, tipo, hoje em dia é mais fácil você achar vídeos explicando e tudo, e você digitar reiki nível 1, reiki distância, digitar o que você tem dúvida e vai ouvindo várias pessoas falarem e você vai ter vários pontos de vista diferentes, entendeu? Tipo, não tem um livro específico, porque existe centenas de livros de reiki. Então, tipo, eu acho que você tem que procurar naquilo que você está sentindo naquele momento. Você está com dúvida sobre... Se já é iniciado, está com dúvida sobre aplicar a distância, procura sobre esse assunto, vê outros pontos de vista, outras pessoas falando, outros mestres falando. Eu vou mais por aí mesmo, uma busca livre da coisa, assim. Legal. E, Nath, quer deixar alguma referência? Quero. Eu quero deixar a referência de um livro da editora Pensamento, que é o Manual de Reiki do Dr. Mikao Usui. Esse manual, ele tem as posturas originais. Então, o mestre Usui deixou alguns manuscritos, né, no tempo em que ele esteve presente aqui nessa terra. E nesses manuscritos, ele deixou bastante conhecimento com relação à fisiologia do corpo, com relação aos pilares do reiki. E nesse livro existem fotos de aplicações que a gente acaba não aprendendo na formação, sabe? Porque é bem complexo. E aí, tipo, várias posições da cabeça, várias posições do tronco. Eu acho bacana esse livro como estudo mesmo, para quem quer se aprofundar no sistema do Dr. Mikao, que é o sistema que eu mais utilizo. E tem um outro livro da editora Madras, que é O Toque, Métodos e Milagres de Cura. Nesse livro, existem algumas informações sobre sistemas de cura. Nele está falando um pouco sobre energia reiki, fala sobre algumas outras técnicas de cura, mas que só fortalece assim, o trabalho com o reiki. Tudo que tem a ver com o toque, com as possibilidades de cura que as nossas mãos podem oferecer. Legal, Nathan. Bem legal. Legal demais.
Muito obrigado. E tem mais um. Manda. Só mais um. Que Vai lá. acho que depois, Renato, acho que até você, se você quiser dar uma olhada, esse livro tá aí com a sua mãe. Ai, como é que é o nome? Mãos de Luz. Ah, sim. Nesse livro, fala bastante sobre os métodos de cura através da energia de imposição de mãos. Ele é um livro extremamente técnico, não é fácil de ler, mas para quem quer se aprofundar no estudo do Reiki, já fez formações, está no mestrado, ou em qualquer nível quiser se aprofundar, ele é excelente. Ele faz parte do cronograma de quem quer se aperfeiçoar. Eu acho esse livro muito profundo. Tem momentos assim, tipo, que eu falei, será que eu ainda tenho que me preparar para ler esse livro? Eu acho ele muito profundo, assim, não sei se eu estou preparado para ler. Ele é bem técnico. Ele fala sobre os corpos, ele fala sobre aura, que são todos os campos que a gente acaba acessando quando a gente toca um outro ser humano. Né? Quando eu toco um outro ser humano, seja através de terapias vibracionais, né, através das mãos, massagem, qualquer terapia que use o corpo humano como fonte, como parte da cura, a gente precisa se aprofundar. E nele fala sobre os chakras, fala sobre os campos áuricos, medição de campo áurico. Ele é bem, bem bacana. É bem técnico, bem profundo. Show de bom. bola. Inclui pra quem quer bastante conhecer coisa, mesmo. Muito material para quem estiver ouvindo. Isso, meninos. Pra gente também. Sim. Eu quero Será que eles Quero sumiram? pedir também, se vocês quiserem divulgar alguma coisa do trabalho de vocês, agora é a hora. Por ordem, vai a Natália primeiro. Legal. Eu trabalho com terapias vibracionais, trabalho com tarô, eu sou taróloga de formação há 20 anos. Eu tenho um estudo e um trabalho através da bruxaria e do benzimento, que é uma fonte de muita cura aqui. Eu tenho uma casa, uma egrégora que se chama Casa da Artemis, que fica aqui na Zona Leste. É meu cantinho de poder. E eu levo essa egrégora nos lugares onde eu vou fazer as formações, né? Eu levo essa força comigo. Eu trabalho com Reiki, eu incluo ele como parte integrativa das terapias que eu proporciono. Trabalho com constelação familiar sistêmica também. É um dos trabalhos que eu mais tenho feito ultimamente, que tem feito bastante diferença. E trabalho com as medicinas da floresta, que eu estava falando para vocês lá no começo, que é ayahuasca, rapé, sananga, a parte indígena da coisa, né? Eu faço esses atendimentos em vários lugares, acho que nem consigo dizer todos os lugares, mas é tudo isso Legal. que eu faço. Onde a gente te acha? Nas redes sociais você acha como Natália Artemis, e eu tô no Instagram e tenho uma página que chama Casa da Artemis no Instagram e no Facebook. Beleza. E em outros espaços, né? Sempre eu acabo divulgando nessas duas páginas os espaços onde eu tô atendendo. Natália com H e Y, certo? E isso mesmo. Ivo? Eu atendo com hipnose Reiki FT na região da saúde. É só digitar para conhecer melhor, pelo site ter tudo explicado. Conhecer melhor é só digitar Ivo Júnior Hipnose Clínica no Google e aí você acha o site, tem tudo lá. Porque é o site do Google, Google Meus Negócios, né? Então o endereço é grande. Então se digitar essa busca, você vai encontrar sobre o trabalho lá, as avaliações e tudo mais. Nossa. Pô, muito obrigado. Eu quero lembrar para os ouvintes, se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica, vai ver se quer participar do nosso podcast, então manda um e-mail para entrar em contato com a gente. E é isso, muito obrigado, Natália, muito obrigado, Ivo, Sheik, até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, pessoal.